Olá, estamos começando mais um informativo da DAB, sempre trazendo notícias relevantes para você, despachante aduaneiro que nos acompanha. E hoje recebemos aqui em nossos estúdios o Dr. Cláudio Alberto Edelstein, ele que é advogado e também presidente da Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário. E hoje o nosso tema, que será discutido aqui em nosso podcast, será sobre as cobranças abusivas sobre estadia de containers. Muito obrigada, viu, doutor Cláudio, pela sua presença aqui hoje. Imagina, bom dia, estou à disposição aí de você para o que você precisar. Cláudio, para começar então o nosso podcast, eu gostaria que você nos esclarecesse as principais implicações dessas cobranças abusivas e como que anda esse cenário atualmente no Brasil. Bem, vamos começar aqui, vamos falar aí especificamente sobre esse último acórdão aí do TCU, que foi divulgado por esses dias, né, a partir de uma denúncia de uma entidade de classe. E aí a gente tem que abrir um parênteses, sabe? Eu sou advogado, o advogado tem que ser muito cuidadoso. Quando a gente fala de cobrança abusiva, vamos separar em abusiva em relação a uma coisa que o mercado todo fala há muito tempo, que é em relação a preço, e abusiva em relação à responsabilização de alguém que tenha que pagar algo que não deu causa, né? Isso que a própria lei não permite, né? Então, quando a gente fala de cobrança abusiva em relação a preço, né, que muito está na denúncia, no voto do relator, que hoje é o presidente do Tribunal de Contas da União, né, é que se fala em valores, né? Os valores é uma briga que isso existe há muito, muito tempo, né? Eu milito na área há algumas décadas, pelo menos 3, né? E a gente tem como vista que o valor em relação, quando a gente fala de valor abusivo, né? No começo se falava que demurrage, né, sobre estadia de container, era o valor que se pagava pelo aluguel do container. Então, quando se chegava para um juiz, num caso, assim, mas vai cobrar $10.000, vamos assim dizer. Mas, peraí, como é que você está cobrando $10.000 se um container novo custa $1.000? Né? Então, isso foi evoluindo com o tempo e a gente sabe que hoje a sobreestadia de container, o demurrage, não é só o valor do container, e sim é uma série de fatos aí de reposicionamento, de logística, uma série de coisas, né? Então, em relação a esse valor, obviamente, quem sempre recebe algum valor acha que é pouco, e quem paga sempre acha que é muito, Sim. né? Então, é muito difícil a própria ANTAQ, né, no último acordo que teve, quando eles começaram a tentar normatizar isso em relação a valor, tudo, chegaram à conclusão que, puxa, né, como é que a gente vai saber se é caro, não é caro? Isso existe há milênios, né, esse conceito de demurrage de direito marítimo no mundo, né? Mas tanto é que hoje existe um estudo dentro da ANTAQ, né, dentro da Superintendência de Regulação, inclusive, que já contatou os maiores armadores, os maiores agentes de carga, né, para fazer uma base de estudos e para verificar, não sei se vão conseguir chegar num consenso se é caro ou é barato, ou valor, não se sabe, né? Então, quando se fala isso, é muito complicado, né? Em relação a esse, quando a gente fala cobrança abusiva, né? Eu milito na área tributária também, então, quando a gente fala de preço de alguma coisa, existe um substantivo feminino chamado modicidade. Né? Tanto que na reforma tributária a gente escutou muito falar, bom, o que é modicidade? É alguma coisa que seja o mínimo do valor que seja a prestação daquele serviço, por exemplo. Né? Isso é muito complicado de chegar. Né? Agora, existe cobrança abusiva, não separando esse em relação ao preço, vamos dizer, de ocasiões em que quem está sendo obrigado, exigido a pagar, não deu causa àquilo. Né?
nós tivemos aí exemplos, temos exemplos ainda, né, desde as chuvas do ano passado no sul do Brasil, principalmente em Itajaí, em Bituba, Itapuá, né, que causaram uma série de eventos que impediu, por exemplo, os importadores de entregar os seus contêineres vazios nos depots, né, que são os depósitos indicados pelos armadores, e os armadores estavam cobrando da mesma forma. Só que o outro grande problema aí, que além dos importadores grandes, né, empresas grandes, nós temos hoje o maior, um mercado hoje é composto pelo agente de carga, que é o miolo do sanduíche, que é o agente, um dos agentes intermediários, que está na resolução lá da ANTAC, né? Que tem que pagar o armador e tem que cobrar o seu cliente. Mas aí o seu cliente vira e fala assim, pô, mas peraí, eu não vou pagar porque eu não dei causa a isso. E ele tem razão em relação a isso. Agora, o agente de carga, como tem o seu fornecedor, um ou dois, hoje nós estamos, por conta da concentração, muito poucos, ele tem que pagar e às vezes ele fica com prejuízo que ele não cobra, inclusive, do próprio importador, né? Então, eu acho que, em relação à cobrança abusiva, a gente tem que sempre separar os dois, vamos dizer, as duas metades dessa moeda, né? É pelo preço e pela forma de não ter dado causa a esse fim para as empresas que utilizam esse serviço pagar, né? Perfeito. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, eu procurei ser um pouco o mais objetivo possível também. Não, perfeito. A gente é bem interessante, né, a forma como o senhor detalhou essa questão da visão da cobrança abusiva, né. Falando até pegando um gancho, né, nesse assunto, existe uma falta, né, de limite hoje definido para a precificação dessas taxas sobre estadia, que acaba tendo um impacto, né, nas operações. Como é que isso afeta, de uma forma geral, a competitividade no setor, assim, na sua visão? Complementando essa é a minha primeira resposta, né, que dentro da ANTAC já está sendo isso, criou-se já um grupo de estudos na Superintendência de Regulação, ouvindo os maiores armadores e agentes de carga, né, para tentar fazer uma base de dados para chegar a um denominador comum ou entender que como é que poderá ou não regular, né? Em relação ao preço, ao valor de sobreestadia, é algo que vem e volta dentro da própria ANTAC, né? É algo que não se tem vamos dizer, um consenso dentro da própria diretoria. Talvez agora, com essa recomendação que o TCU mandou, né? Uma recomendação, não é uma determinação, nesse prazo aí de 30 dias aí. Vamos ver o que é que vai ser. Agora, existe dentro da própria ANTAC, além desse grupo de estudos por conta dessa base de dados, uma avaliação da alteração da norma 62 da ANTAC, que está com o relator, o diretor vice-almirante Lima Filho, né? Que está debruçado nesse ponto também para esses, vamos dizer, o preço ou abusividade ou não da sobreestadia. É um problema muito difícil de ser contornado. Doutor, como você disse, talvez esse aumento da base de dados pode ser uma solução até para o aumento da transparência nessa questão, né? Sim, sim, consideravelmente, né? Porque hoje a gente tem, vamos dizer, eu discordo um pouco do voto do relator, hoje presidente do TCU, quando ele fala da falta de transparência dos valores de sobreestadia, de demurragem, né? Hoje não existe mais essa falta de transparência, né? Tanto o armador quanto do agente de carga, os valores cobrados são públicos, são todos registrados em cartório ou nos sites. Isso foi num passado muito longe, quando quem tinha que pagar era cobrado de alguma coisa que não sabia o valor. Aí, realmente, a lei não permite que seja. Mas hoje tem a transparência, a gente pode achar caro,
né? Aquela história de quem paga acha caro e de quem recebe acha barato, né? Uhum. Mas hoje todos os valores são conhecidos, nada é cobrado de uma forma, vamos dizer, desconhecida, de sopetão, de surpresa. Isso não existe. E na sua opinião, hoje, o que poderia ser feito, além dessas medidas que o senhor disse, né, para que a gente pudesse assegurar que essas tarifas sejam justas, transparentes e também para que o profissional despachante aduaneiro e embarcador ele possa ter uma noção desse cenário de uma maneira geral? É um complicador muito grande essa sua pergunta. A resposta a isso, infelizmente, eu não tenho, né? É algo que engloba uma série de variáveis, de fatores, né? Que isso vai desde, vamos dizer, a falta de discussão de valores de quem toma o serviço, não pode discutir se aquele valor está caro ou está barato, e ele também não sabe se é o preço justo ou não é o preço justo, né? E de quem está cobrando a mesma coisa. Então, é uma resposta que, infelizmente, eu não tenho para você, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que as entidades de classe, a verdade é uma: o governo, seja ele em qualquer instância administrativa, judiciária, só funciona se provocado, né? A ANTAC também, ela só funciona se provocada, o TCU também só funciona se provocado, o Congresso só funciona se provocado. Daí a importância das entidades de classe, né? Essa denúncia foi feita por uma denúncia por uma entidade de classe, que originou um voto favorável a essa denúncia pelo relator e que se transformou numa recomendação para a agência reguladora. Então, é importantíssimo o papel da entidade de classe para defender os interesses dos seus associados, né? Tanto de todos os lados, tanto do lado dos armadores, quanto do lado dos despachantes, dos agentes de carga, dos importadores, exportadores. A discussão tem que sempre haver, né? E nada melhor do que seja através da entidade de classe, né? Que a entidade de classe ela defende o interesse difuso dos seus associados, sem, vamos dizer assim, defender cada caso, né? É um interesse do setor, né? De quem a entidade de classe defende, né? Perfeito. Como o senhor mesmo disse, é uma questão bem complexa, né? Mas só para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor esclarecesse se existe algum órgão hoje do governo federal que possa até contribuir para minimizar esses custos para todos os players de uma maneira geral. Olha, eu vou te responder com uma palavra muito simples, mas muito complexa. Chama-se infraestrutura. Infraestrutura, não somente infraestrutura portuária. Nós temos aqui, apesar de terminais, por exemplo, que nós estamos falando de containers, de terminais de containers que têm produtividade em nível mundial, tanto ou mais do que os melhores terminais do resto do mundo, né? Só que o grande problema é chegar no porto, tanto quanto pela área molhada quanto pela área seca. Pela área molhada, nós temos o problema de dragagem, nós temos o problema por exemplo, aquele que ocorreu no sul, em relação aí às tempestades que houve e tudo. Nós temos aí, vamos dizer, às vezes uma falta de comunicação entre um ministério que foi dividido, que antes era o Ministério de Infraestrutura, hoje é o Ministério de Portos e Aeroportos, e o Ministério dos Transportes, né? E quem cuida dos acessos ao porto, por exemplo, é o Ministério dos Transportes. E os governos do Estado, os governos municipais, e quem cuida dos acessos, vamos dizer, do acesso aquaviário, é o Ministério de Portos e Aeroportos, através das autoridades portuárias, né? Então, há muitas variáveis em que isso também a gente costuma dizer, e todo dia a gente fala, custo Brasil. O custo Brasil não é só imposto caro que a gente tem, né? É uma série de fatores. Então, quando você me pergunta que órgão do governo, todos os órgãos do governo, né? O que a gente pode dizer
Por exemplo, na área de movimentação de veículos, nós tivemos uma paralisação dos funcionários dos servidores do IBAMA durante quase 8 meses. E quem é que libera a importação de um carro é um servidor do IBAMA, por exemplo. Quantos despachantes aduaneiros foram acionados? Dizendo, escuta, eu preciso. Qual é a época que existe a greve do Ministério da Agricultura, quando nós temos uma Receita Federal em estado permanente de paralisação, operação padrão, tudo. Então, vamos dizer, é um arcabouço de variáveis, né, que complicam o dia a dia do despachante, do importador, do exportador, do transportador marítimo. Existe o problema também que a gente não pode responsabilizar somente o armador pela cobrança de sobreestadia, os terminais são responsáveis também, né? Então, todos são responsáveis e todos temos algo que possa ser feito. E agora, sem essa comunicação entre as entidades de classe, entre os governos, entre agências reguladoras, não tem como. Cláudio, eu gostaria de te agradecer pela sua participação. Foi um assunto muito esclarecedor e o objetivo do podcast da DAB, do nosso informativo, é isso: levar notícia, levar informação para essa classe tão importante que é a classe do despachante aduaneiro que atua aí no comércio exterior. Muito obrigada, então, pela sua presença, viu, Cláudio? Eu agradeço a oportunidade, a DAB, aí, ao amigo Walter, aí, que luta muito pelo setor aí dos despachantes aduaneiros. Agradeço muito a você e estou sempre à disposição aí. Um Feliz Natal e aí um próspero Ano Novo para todos vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigada. E esse foi o nosso informativo da DAB. Nós voltamos em breve. Um ótimo Natal para você, um excelente Ano Novo e até ano que vem.